Olá, colegas, tudo bem com vocês? Hoje aqui vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Estamos na parte de exame físico voltado para o recém-nascido, que é aquele momento em que a gente avalia fisicamente as estruturas anatômicas dos RNs. A gente começa pela avaliação cefalocaudal, né? Que é a avaliação da cabeça aos pés. Então, na cabeça é importantíssimo aí essa avaliação, pois aqui diz o seguinte: na cabeça dos recém-nascidos, os ossos não estão ainda completamente soldados e são separados por estruturas membranosas denominadas suturas. O formato da cabeça varia conforme o tipo de parto e duração. Ou seja, a criança ela pode apresentar estruturas anatômicas diferentes, levando em consideração o parto natural, né, que é o parto normal, né, pode ter uma característica, essa criança pode apresentar uma característica pós-parto, assim como a criança que nasce de parto cesáreo, ela apresenta um outro tipo de característica, então isso pode variar bastante. Até porque, se vocês forem pensar e raciocinarem, no parto normal uma compressão, porque a criança ela está passando por um diâmetro, né, vaginal, vamos colocar assim, limitado. E muitas vezes ocorre uma compressão dessa cabeça, levando a algumas alterações. Muitas das alterações elas podem ser fisiológicas e outras podem ser patológicas. Então, o perímetro cefálico possui o valor médio de 33 a 37 centímetros e o perímetro cefálico é igual ou excede em 2 centímetros com o tórax. Então, tem esse parâmetro também com o tórax. Caso seja 4 centímetros maior do que o tórax, avaliar a possibilidade de macrocefalia. Ainda dentro do exame físico da cabeça aqui, nós temos algumas alterações que podem aparecer na cabeça dos bebês como consequência de uma passagem lá durante a saída da criança, né, que é no canal de parto. Dentre elas nós temos um cefalematoma, que é um derrame sanguíneo que ocorre em função do rompimento de vasos pela pressão dos ossos cranianos contra a estrutura da bacia materna. E também a formação de uma bolsa serossanguínea, né, que é uma bolsa em seu compartimento existe o acúmulo de sangue. Então ela consiste em um edema do couro cabeludo, que é um inchaço, com sinal cassivo positivo, que é a presença do edema. E os limites eles são bem indefinidos, tá, pessoal? Não tem uma definição, não tem uma forma, tá? Não respeitando as linhas das suturas ósseas e ela desaparece nos primeiros dias de vida. Aqui nós temos a bolsa, né, serossanguínea, no compartimento interno nós temos o cefalematoma. E aqui é a característica, né? A bolsa e no seu conteúdo o cefalematoma. Avaliação do cabelo do recém-nascido. No recém-nascido a termo, são em geral abundantes, sedosos, já nos prematuros eles são muitas vezes escassos, finos e algodoados. Levando em consideração a idade gestacional e a idade com que a criança, né, a termo, pré-termo ou pós-termo, vocês podem ver que as características relacionadas ao cabelo vão alterar. Aqui nós temos uma criancinha, né, com uma característica de disposição de fios de cabelo somente na porção central, vamos dizer assim, da cabeça. Aqui nós temos uma criancinha já com as falhas de cabelo. E aqui nós temos um oriental, né, um japonesinho, né? Ou seja, a disposição de cabelos também está relacionada à genética e à raça. Tá? Geralmente, crianças japonesas, nipônicas,
elas têm uma abundância muito grande de pelos. A avaliação dos olhos da criança é muito importante, pois existe um exame que é realizado nos primeiros dias do bebê, que é o teste do olhinho, e ele detecta muitas alterações oculares. E aqui diz que os olhos dos recém-nascidos eles podem apresentar alterações sem maior significado, né? Pode acontecer algumas hemorragias conjuntivas e assimetrias pupilares, né? A pupila ela pode ter tamanho diferente. Aqui eu trouxe para vocês uma alteração em um dos olhos da criança, né? Em que a retina dela apresentou-se mais clara, né? Esbranquiçada. Isso pode ser um possível sinal de um retinoblastoma, que é um tipo de neoplasia, um tipo de câncer que acomete muitas crianças e é detectado precocemente. Tá? Então o teste do olhinho ele consegue rastrear, ele consegue detectar, diagnosticar possíveis alterações oculares logo cedo. A avaliação das orelhas. As orelhas devem ser observadas quanto à sua implantação, que deve ser na linha dos olhos. Implantação baixa de orelhas é um achado sugestivo de malformação cromossomial ou cromossomiais. Malformação cromossomial é de ordem genética, pessoal, tá? Então vocês podem perceber que quando essa implantação ela for baixa, é um sinal sugestivo, não é certeza que aquela criança esteja com problema. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês, que é muito comum durante o parto ocorrer, né, principalmente quando a criança vai passando pelo canal vaginal, a compressão da própria orelha levando a umas pequenas deformações. E essas deformações elas podem ser corrigidas a partir de alguns aparelhos, né, anatômicos relacionados, né, para correção, né, quando a criança nasce com essas possíveis dobras na orelha. A avaliação do nariz. No nariz, a principal preocupação é quanto à presença de atresia de coanas, que acarreta insuficiência respiratória grave. A passagem da sonda na sala de partos, sem dificuldade, afasta a possibilidade. Então, essa atresia de coanas, ela provoca um encurtamento do diâmetro da luz do nariz. Né? O que é isso? É como se fosse uma obstrução parcial no canal nasal, né? No pavilhão, né? Nasal. E aqui, pessoal, nós temos uma imagem de auxílio de uma perinha, né, que a gente pode estar promovendo a higiene da criança nas primeiras horas de vida, ou até mesmo quando essa criança ela apresenta um excesso de secreção nas suas primeiras horas, impedindo a respiração. O exame físico da boca, a avaliação da boca, ela deve ser observada buscando avaliar principalmente a presença de dentição, tá, pessoal? Os dentes precoces, a fissura labial ou então a fenda palatina. Tá? A dentição, de certa forma, ela é avaliada mais para frente, quando a criança vai crescendo e se desenvolvendo. Já nas primeiras horas pós-parto, a avaliação bucal está relacionada também a sua anatomia, né? Buscando observar uma anatomia normal, que é como se fosse essa aqui. Lembrando, pessoal, que essa imagem aqui é como se a criança estivesse com a boca aberta e você está visualizando o céu da boca dela. Então aqui nós temos uma boca normal. Aqui nós temos um lábio leporino, né, que nós temos uma fissura aqui no lado esquerdo do lábio da criança. Aqui nós temos um lábio leporino bilateral, porque nós temos uma fissura labial de ambos os lados. E aqui nós não temos lábio leporino, né, bilateral, mas temos uma fenda palatina, né, que é uma comunicação. Essa comunicação ela não deve existir em condições normais, porque essa região está comunicando diretamente com a anatomia nasal. Tá? Aqui nós temos um lábio leporino com fenda palatina. Vocês podem perceber que aqui nós temos um lábio leporino
mas não tem fenda. Aqui nós temos um lábio leporino com total comunicação com um do pavilhão nasal, tá, pessoal? E aqui nós temos um lábio leporino bilateral com fenda palatina, né? Ou seja, de todos os casos, esse caso aqui é pior, né? Esse é pior em relação a esse, que é pior em relação a esse, que é pior em relação a esse, tá, pessoal? Avaliação do pescoço. O pescoço recém-nascido, em geral, é curto, grosso e tem boa mobilidade. A diminuição da mobilidade e a presença de massas pode indicar alguma patologia, tá? Isso requer uma avaliação mais detalhada. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de uma criança que tem, né, está mostrando aqui um edema no pescoço, um edema lateral direito. E aqui vai ser realizado alguns exames para detectar qual que é a natureza dessa alteração. Se é de origem neoplásica, se for de origem neoplásica, vai detectar qual que é a sua característica, entendeu? Se é benigno, maligno, né? Que tipo de alteração é essa? Tá? Exige exames complementares para poder avaliar essa condição aqui. Na avaliação do tórax é importante porque o tórax está relacionado à respiração, né? Está relacionado ao sistema circulatório, perdão. O tórax de forma cilíndrica tem como características principais um apêndice gifoide muito proeminente e pequena espessura de sua parede. Muitos recém-nascidos de ambos os sexos podem apresentar hipertrofia das glândulas mamárias como consequência da estimulação hormonal materna recebida pela placenta. Essa hipertrofia é bilateral quando aparece em apenas uma das glândulas mamárias. Em geral, é consequência de infecção por estafilococos, infecção por bactérias. Então, aqui, relacionado à avaliação torácica, a gente tem que atentar principalmente para o sinal vital respiratório. A gente tem que observar a expansão torácica, se essa respiração ela é acelerada, ela é mais desacelerada, quantas incursões respiratórias por minuto essa criança está vindo apresentar. Então tudo isso tem que ser relacionado, tá, pessoal? A ausculta cardíaca é importantíssima aqui na avaliação também, tá? Para nos informar quantos batimentos por minuto essa criança vem apresentando. Avaliação do abdômen. O abdômen também apresenta forma cilíndrica e seu diâmetro é de 2 e 3 centímetros, menor que o perímetro cefálico. Tá? Essa relação é importantíssima vocês guardarem. Em geral, ele é globoso, o abdômen, e suas paredes finas possibilitam a observação fácil de presença de hérnia umbilical e inguinal. A distensão abdominal é o achado normal. E quando observada, deve ser prontamente comunicada, pois está comumente associada a condições graves, como septicemia e obstruções intestinais. Outro fator importante é a observação do abdômen do bebê para avaliação do seu padrão respiratório. Ou seja, o abdômen também está relacionado ao padrão respiratório, uma vez que a respiração do recém-nascido é do tipo abdominal. Pessoal, aqui nós temos uma imagem em que nós observamos, né, uma distensão abdominal. E aí nós temos que avaliar se essa distensão abdominal ela é fisiológica, ou seja, pode estar ocorrendo aqui uma distensão relacionada à presença de gás. E aí com algumas massagens a gente pode promover a liberação desses gases. Ou, num caso mais grave, essa obstrução intestinal, essa distensão, ela pode estar relacionada a uma enterocolite, né? Ela pode estar relacionada a uma infecção, inflamação intestinal gravíssima, o que é pior. Tá? Então isso aqui requer uma avaliação mais criteriosa. A avaliação do coto umbilical
Aqui ele apresenta essas características, né? Apresenta uma coloração branco-azulada, né? E um aspecto gelatinoso ao nascimento, iniciando-se por volta do 4º dia de vida, o processo de mumificação, e durante o qual, esse período de mumificação, o coto ele resseca e ele passa a apresentar uma característica mais escurecida, que é como se fosse essa aqui, ó. A queda do coto umbilical ela ocorre entre o 6º e o 15º dia de vida. Tá? Aqui nós temos a imagem nos mostrando a importância de uma higienização eficiente. E aqui nós temos uma imagem que a pessoa está fazendo uma retração do cordão. Lembrando que essa retração ela não pode ser feita, pessoal. Não podemos tentar remover o coto umbilical com o intuito de removermos precocemente. Isso pode provocar um sangramento, uma hemorragia aqui, tá? Muito grave. Tá? Ele cai por si só, né? Como vocês viram aí, não? Vocês viram aí, entre o 6º e o 15º dia. A avaliação das mamas dos recém-nascidos também é importante, pois elas podem apresentar edemaciadas, inchadas, durante a primeira semana de vida dos recém-nascidos, tanto do sexo feminino quanto do masculino. E esse inchaço, esse edema, ele é causado pela liberação de alguns hormônios lá pela placenta da mãe. E elas permanecem inchadas durante 2 a 4 horas. Tá? E esse edema ele vai desaparecendo. Essa hipertrofia desaparecerá com o tempo. E a expressão manual da glândula não deve ser realizada, tá? Pois possibilita o aparecimento de infecção. A gente não precisa ficar manipulando, apertando, tem que evitar isso para que outras intercorrências possam vir a acontecer. A avaliação da genitália masculina. A genitália masculina pode apresentar um edema de bolsa escrotal que pode manter-se até vários meses após o nascimento, sem a necessidade de qualquer tipo de tratamento. Então, pessoal, esse edema da bolsa escrotal nada mais é do que o inchaço do saco da criança, né, do recém-nascido do sexo masculino. Tá? A palpação da bolsa escrotal permite verificar a presença dos testículos, pois podem se encontrar nos canais inguinais. A glande está sempre coberta pelo prepúcio, né? Ou seja, a glande está sempre cobertinha, está bem escondida, a cabeça do pênis fica bem escondida, né? Sendo então uma fimose uma condição normal. A fimose ela é uma condição normal até certo ponto. Se percebermos que com 1 mês, 2 meses, a glande ela encontra-se impossibilitada de exteriorizar, ou seja, de sair do prepúcio, né? Deve-se observar a presença também de um jato urinário, como é que encontra-se essa luz deste canal uretral, porque aí pode necessitar de algumas massagens. Existem umas pomadas que favorecem a exteriorização da glande, né, fazendo com que a fimose, né, se não for corrigida com esses procedimentos, aí necessitará futuramente de uma correção cirúrgica. Aqui nós temos, né, uma alteração testicular. Isso aqui a gente chama de hidrocele. Isso aqui já é uma condição mais séria, né? Isso aqui não é esperado, tá? Normalmente não é esperado. E essa hidrocele, como o próprio nome diz, né, o seu interior é constituído de um líquido, e esse líquido ele precisa ser drenado. A avaliação da genitália feminina. A transferência de hormônios maternos durante a gestação também é responsável por várias gestações na genitália da criança do sexo feminino. E aí nós temos a estimulação hormonal do ímen e dos pequenos lábios, apresentando-se bem hipertrofiados, tá? Bem grandes. Os pequenos lábios apresentam um pouco maiores, mais inchados, pode apresentar edema. Então eles ficam recobertos, né, pelos grandes lábios.
Esse aspecto, essa característica, ela está presente de forma acentuada nos recém-nascidos prematuros. E é muito observada com frequência a presença de secreção vaginal também de aspecto mucoide e leitoso. Em algumas crianças pode ocorrer também um sangramento via vaginal ali no momento em que a criança nasce. Isso muitos chamam de menarca neonatal ou pseudomenstruação, uma falsa menstruação. Então, esse sangramento vaginal, ele acontece, mas a quantidade dele é bem pequena. Torna-se uma preocupação maior se esse sangramento ele é constante. Entendeu, pessoal? A avaliação do ânus da criança também é importantíssimo, pois ele deve ser observado por que diz respeito à permeabilidade do orifício, né, que pode ser realizada pela visualização direta do orifício anal e pela eliminação de mecônio nas primeiras fezes do recém-nascido, nas primeiras horas após o nascimento. Então, esse mecônio, pessoal, nada mais é do que a criança ela ingeriu uma quantidade considerável de líquido amniótico. Porque quando a bolsa é rompida, o líquido amniótico leva à possibilidade da criança, aspirar, ou deglutir. E aí, esse mecônio ele pode sair nas fezes nas primeiras horas. E esse mecônio ele é formado intrauterinamente, pois ele apresenta uma consistência espessa de coloração verde escura. E sua eliminação deve ocorrer nas primeiras 48 horas de vida. Por isso que algumas mães muitas vezes falam, que a criança está evacuando, ou seja, fazendo cocô verde. Isso nada mais é do que a eliminação do mecônio. Com o início da alimentação, as fezes dos recém-nascidos eles vão assumir as características de fezes lácteas e aquela característica verde ela vai não mais acontecendo. As fezes lácteas, que é as fezes originadas da amamentação, da alimentação da criança, que ela deve ser feita exclusivamente até os 6 meses de vida do bebê. Então ela pode variar aqui, do verde para amarelo esverdeado, ou seja, o aspecto verde ele vai perdendo a sua coloração, até a coloração ficar mais amareladinha e branca. E a criança evacua várias vezes ao dia, em geral após a alimentação. É o que se espera de uma criança que faça somente ingestão de leite, materno neste caso. A avaliação do meato urinário também é importantíssimo, pois o RN elimina urina várias vezes ao dia. A primeira diurese deve ocorrer antes de completadas as primeiras 24 horas de vida, apresentando como característica grande volume e coloração amarela clara. A criança que apresenta uma característica de uma urina amarelo escuro pode ser um bom indicativo, ou melhor, um mau sinal indicativo de infecção urinária. Uma possível infecção urinária quando a coloração da urina da criança ela apresenta-se mais amarelo escuro, amarelo ouro, ou então essa urina apresenta um odor, mau cheiro. A avaliação das unhas geralmente ultrapassa as pontas dos dedos ou são incompletas e até ausentes no prematuro. Mais umas características aqui do exame físico, relacionado a algumas estruturas anatômicas, que é importantíssimo o critério de avaliação bem feito, com muito cuidado, atenção, para que nada passe desapercebido. Aqui nós temos as referências bibliográficas. Que sempre falamos para vocês e repetimos. Quanto maior o número de literatura, livro ou informações que vocês buscarem, maior o conhecimento de vocês. Ficamos por aqui. Neste momento encerramos a parte de exame físico. Aqui nós vimos um exame físico de uma forma rápida, bem superficial. O exame físico ele é melhor
compreendido durante as aulas práticas, e assim vocês podem aprender melhor, pode gerar muito mais questionamentos, e aí a gente vai tentar fazer com que vocês compreendam da melhor maneira possível. Um abraço a todos vocês e até mais.